Fala pessoal, aqui vos fala o professor Diego, professor de Filosofia e Sociologia, se aventurando aqui em fazer videoaulas nesse período desolador e surtador que é o isolamento social que nós estamos inseridos, mas fiquem tranquilos, ninguém aqui vai enlouquecer sozinho, enlouquecerei com vocês até o final durante esse período. A questão é a seguinte, galera, nós precisamos prosseguir com o nosso planejamento, continuar a aula, mas não se esqueçam, é impossível para mim começar uma aula sem dizer para vocês, em primeiro lugar, bom dia a todos. E é o seguinte, na aula de hoje eu vou falar sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Beleza. Por que esse é o assunto dessa aula? Vamos lembrar sobre o que a gente estava falando anteriormente. A gente basicamente iniciou nossa aula relembrando uma aula de filosofia do ano passado, em que eu falei a respeito do animal simbólico do Ernest Cassirer, não sei se vocês se lembram, a ideia de que nós, seres humanos, somos animais que necessariamente precisamos dar sentido à realidade. E é exatamente por esse motivo que nós temos duas dimensões de existência da humanidade. A dimensão natural e a dimensão cultural. Lembrando que não há oposição entre elas. A cultura é uma reinterpretação, ou seja, a cultura é as significações que os seres humanos criam em contato com o mundo natural. E foi a partir daí que eu mencionei o processo de socialização. Processo que, por definição, os seres humanos constroem sua própria identidade através das interações que realizam com outros indivíduos inseridos em uma cultura específica, orientados por instituições sociais. Isso é basicamente o resumo do que nós trabalhamos. Só que agora a gente precisa dar um passo além. A gente precisa falar sobre o etnocentrismo e o relativismo cultural. Como que esses dois conceitos se relacionam com o tema da socialização? Porque são posturas a serem assumidas no contato entre duas culturas. Vamos entender isso um pouco melhor. É claro que quando eu falo de cultura, eu estou falando de algo que é historicamente localizado, ou seja, depende do tempo em que nós estamos inseridos, e também é geograficamente localizado, ou seja, depende de onde nós estamos falando. Quando eu falo, por exemplo, na cultura, nos traços culturais do Brasil do século XIX, não são os mesmos traços culturais do Brasil do século XXI, ou seja, variou o tempo histórico, variou alguns aspectos das manifestações culturais. Ótimo. Da mesma forma, eu posso pegar o Brasil do século XXI e o Japão do século XXI. As manifestações culturais também serão diferentes, porque varia geograficamente. E, pelo amor de Deus, gente, vamos lembrar do conceito. Quando eu falo de cultura, eu estou falando dos valores, dos costumes, dos papéis sociais, ok? Eu não estou falando só de dança e arte, não. Estou falando principalmente dos costumes. Portanto, diante de culturas diferentes, existem duas posturas básicas a serem assumidas diante delas. Ou eu trato o choque cultural, ou eu trato o contato cultural de forma etnocêntrica, ou eu trato o contato intercultural a partir do relativismo cultural, também chamado de multiculturalismo. E a ideia da aula de hoje é a gente entender essas duas culturas, essas duas posturas, ok? Vamos começar então falando sobre etnocentrismo. Bora comigo. Então vamos lá. Eu fui socializado dentro de uma cultura específica. E dentro dessa cultura específica, as instituições sociais que mediaram a minha relação com outros indivíduos fizeram com que eu concebesse que a maneira pela qual a minha sociedade interpreta o mundo é a verdadeira. Isso é normal. Todos nós somos socializados assim. Fomos socializados para acreditar que os papéis sociais destinados a homem, mulher, pai, filho, irmão e irmã, todos esses papéis sociais, nós fomos criados para acreditar que essa é a única maneira possível, ou pelo menos a melhor. Bacana. A partir daí, nós temos a possibilidade de se assumir uma postura etnocêntrica diante de outra cultura. O que é o etnocentrismo?
Como a própria palavra já sugere, centrismo, centro, etno significaria etnia, cultura, costumes. O etnocentrismo é uma postura a ser assumida na qual nós colocamos a nossa cultura como centro do universo. E exatamente por esse motivo, nós acreditamos também que é possível comparar as culturas entre si como se umas fossem mais evoluídas do que outras. E nós fazemos isso, em geral, considerando que a nossa cultura é o centro. Nossa, professor, ficou muito confuso. Eu sei. Vamos então tentar simplificar esse processo. O etnocentrismo tem como convicção básica a ideia de que duas culturas podem ser comparadas em uma mesma linha evolutiva. Como assim? Tracem aí no caderno de vocês, no rascunho, uma linha. Uma linha reta, comum. Beleza. Façam aí, assinalem aí 2 pontos dentro dessa mesma linha. O etnocentrismo é uma postura que considera que todas as culturas, todas as manifestações culturais, todas as interpretações que nós fazemos da realidade podem ser inseridas em uma mesma linha. E, portanto, elas podem ser comparadas, considerando que uma seria mais evoluída, muito cuidado com essa palavra, uma mais evoluída do que a outra. E, galera, não sejam ingênuos. Sempre que você assume a possibilidade de comparar duas culturas, você faz isso utilizando uma delas como referência. E essa que é utilizada como referência é sempre a nossa manifestação cultural. Portanto, o etnocentrismo é a postura através do qual eu julgo o mundo a partir dos padrões que foram desenvolvidos na minha cultura. Vamos colocar um exemplo para isso ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. É muito comum isso quando a gente está estudando história. É muito comum que, quando o professor está explicando, por exemplo, a Idade Média, que a gente julga as crenças básicas da sociedade civil da Idade Média como se fossem ingênuas ou bobas. Por exemplo, um professor de história está explicando o sistema de servidão. Aí o professor fala assim, olha, no regime econômico feudal, o sistema de servidão funciona da seguinte maneira. O servo é aquele que pertence a determinado território. Como aquele território o alimentou, ele sente que possui uma dívida de gratidão com aquele território e trabalhará para ele, pois isso seria algo honroso. Olha que interessante. Quando a gente ouve isso, situado na cultura que nós estamos aqui no século XXI, a gente tem uma tendência de comparar quase que imediatamente essa forma de pensamento como se fosse, atenção, menos evoluída. Vocês conseguem perceber que nós assumimos os princípios da nossa cultura como referência e julgamos uma cultura diferente a partir do quanto ela se aproxima ou se distancia desses princípios? Isso é tipicamente um raciocínio etnocêntrico. Quando nós avaliamos, por exemplo, culturas orientais específicas, onde, por exemplo, mulheres usam burcas. Olha que coisa interessante. Nós avaliamos aquela manifestação cultural, é muito comum que se avalie, utilizando como critério princípios da nossa cultura. Eu transponho os princípios da minha cultura para uma cultura distinta, desconsidero o significado que ela tem para aquelas pessoas e a avalio utilizando a minha cultura como referência imperfeita. Isso é tipicamente uma postura etnocêntrica. Vamos pegar aqui as outras características do etnocentrismo que eu coloquei para a gente. O etnocentrismo, ele concebe que a diferença entre duas culturas é uma diferença de grau. Gravem isso, diferença de grau. Como assim? Quando eu falo que duas coisas são diferentes, elas podem ser diferentes em 2 sentidos. Elas podem ser diferentes em grau ou diferentes em espécie. O que é diferença em grau? Quando eu falo que duas coisas possuem uma diferença de grau, significa que elas são iguais, porém elas se apresentam em quantidades diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui 2 bolsinhas.
Uma bolsinha tem 10 canetas, a outra bolsinha tem 6 canetas. A diferença existente entre elas é uma diferença de grau. Por quê? Porque elas possuem dentro de si a mesma coisa, mas em quantidades diferentes. Isso é totalmente distinto da diferença de espécie. Uma diferença de espécie são coisas diferentes e, portanto, não dá nem para comparar a quantidade delas. Por exemplo, se eu tenho dentro de uma bolsinha 8 canetas e eu tenho dentro da outra bolsinha 7 pimentões, dá para comparar quem tem mais? É claro que na vida prática a gente transforma tudo em dinheiro e faz a comparação do valor. Mas vocês conseguem entender que, a nível teórico, se eu tenho coisas diferentes em espécie, não dá sequer para comparar? A diferença de grau parte da ideia de que as coisas são iguais, mas em intensidades diferentes. Portanto, o etnocentrismo, voltando, saindo um pouco dessa distinção entre a diferença de grau e de espécie, o etnocentrismo é aquela postura que concebe que a diferença entre as culturas é uma diferença de grau. Que é aquela ideia que eu falei para vocês no comecinho da aula, de você traçar uma linha única. Todas as culturas são iguais, porém umas são mais evoluídas do que as outras. Diferença de grau. É distinto de uma diferença de espécie, que, como vocês vão ver, vai se manifestar no relativismo cultural. Mas até aqui, a questão do etnocentrismo está claro? É claro que vocês não vão conseguir me responder porque essa aula é gravada. Mas pausem se for o caso agora. Reassistam a aula. Leiam o material que eu disponibilizei para vocês. Tranquilo? Ótimo. Então, só para passar a régua, a postura etnocêntrica é uma postura aonde eu assumo que é possível comparar culturas diferentes, manifestações culturais diferentes, aonde eu acredito que a diferença entre essas culturas é uma diferença de grau e que, portanto, existem culturas mais evoluídas, mais sofisticadas do que outras. Ok? Para finalizar o etnocentrismo, vocês são extremamente espertos, vocês entenderam que o etnocentrismo foi usado historicamente para legitimar, por exemplo, o neocolonialismo. Quando os europeus colonizaram a África, né, ali no período de divisão da África, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a justificativa, que talvez muitos acreditavam de fato, a maior parte talvez acreditava, a justificativa é que nós precisávamos, nós, no caso europeus, né, não eu, mas os europeus precisavam levar a alta cultura, a tecnologia, levar a ciência para os povos primitivos africanos. Percebem que é a ideia de que toda manifestação cultural e forma de interpretar a realidade dos povos africanos foi cabalmente considerado como algo menor? Ah, professor, mas era pior mesmo, porque os europeus eles tinham ali acesso à medicina e tudo. Bacana, mas você percebe que você está avaliando o que torna uma cultura boa ou má, evoluída ou primitiva? Você está considerando como critérios coisas que a cultura europeia tinha? Entendem a questão? Se eu considero que o que torna uma cultura evoluída é algo que a minha cultura tem, eu estou, na verdade, projetando a minha cultura para avaliar as demais culturas. Quando, por exemplo, os portugueses chegam na América, é claro que os portugueses tinham armas de fogo, é claro que os portugueses conseguiram desenvolver navios que cruzaram o Atlântico, tudo bem. Mas isso não torna a cultura mais evoluída. Porque quando os portugueses, por exemplo, se relacionavam, sei lá, com a natureza, por que isso não entra no critério de evolução? Por que isso não entra como um qualificador da cultura nativa americana? Porque, na verdade, quem conta essa história são os europeus. E eles utilizam a sua cultura como centro. O eurocentrismo, que vocês já estudaram em história, é uma forma de etnocentrismo. No próximo vídeo eu vou falar sobre o relativismo cultural. Aí eu acredito que o etnocentrismo fique ainda mais claro. Mas a gente se vê lá. Um abraço para vocês, gente.